Paz do Senhor, meus queridos, é uma alegria estarmos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor e não só participar do culto, mas oferecer um culto de louvor e adoração a Deus, né? Uma das coisas que nós precisamos ter sempre em mente é: não vamos ao culto, vamos cultuar ao Senhor. Quando nós saímos de casa com este pensamento de sair da casa, do nosso lar, para vir cultuar ao Senhor. Quando você chega aqui, você assenta isso no seu coração e diz: estou aqui para cultuar a Deus. Com esse pensamento, você não fica preocupado nem com a direita, nem com a esquerda, nada tira a sua atenção, porque você veio com um propósito de cultuar a Deus. Amém? Quero vos convidar para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10 e o versículo 32 em diante. Nós vamos falar nesta noite sobre qual a minha e a sua, qual a motivação de nós servir a Deus e fazer a sua obra. Qual a nossa motivação para servirmos a Deus e fazermos a sua obra? Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 31. A epígrafe vai falar sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Diz assim a palavra do Senhor: e iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no, atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: conceda-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aquele a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se
contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas e a senhorio e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, vos será vosso serviçal. Amém? Tome o vosso assento, em nome de Jesus, nesta noite. Nós queremos falar sobre esse tema, meus queridos, porque existe hoje, para tudo na nossa vida, existe uma motivação, né? Algumas pessoas, elas até fazem algumas coisas sem motivação. E quando se realiza as coisas sem motivação, torna-se obrigado. Quando nós fazemos sem motivação, fazemos obrigado. Por exemplo, trabalhar, né? Pai de família, muitos não trabalham com incentivo, mas trabalham por obrigação, sabendo que sobre eles está a responsabilidade de trazer a provisão para dentro do seu lar. Não é a motivação. Às vezes trabalhamos para aquilo que não gostamos, sem motivação, e quando trabalhamos sem motivação, não fazemos da forma que deveríamos fazer. E aqui, meus queridos, nós vemos essa situação, né? Jesus, no início, quando ele começou o seu ministério, a Bíblia diz que ele escolheu 12 discípulos, 12 homens, 12 discípulos para iniciar o seu ministério. E esses 12 homens, eles foram escolhidos por Jesus. O principal objetivo desses 12 apóstolos é que, após o cumprimento do ministério de Jesus, é que esses homens, esses discípulos, eles dariam prosseguimento aquilo que Jesus iniciou. Ou seja, né, como os irmãos conhecem, esses discípulos, no período de aproximadamente 3 a 3 anos e meio, eles estiveram junto de Jesus, eles viram todos os milagres que Jesus realizou, eles estavam presentes nas horas boas que Jesus teve e nas horas amargas que Jesus teve também, lá estavam eles. Então, esses homens, eles estavam nada mais, nada menos, sendo preparados, moldados, para dar continuidade àquilo que Jesus deu início. E Jesus, aqui nessa passagem, meus queridos, ele tem uma preocupação, porque a leitura que nós fizemos diz assim: Jesus disse: estamos nós subindo para Jerusalém agora, e lá o Filho do Homem vai ser preso. O Filho do Homem, ele estava dizendo dele mesmo, vai ser açoitado, vai ser cuspido, vai ser até morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Jesus estava preocupado com que realmente os discípulos deveriam estar preparados para o que ia acontecer. E nós vamos ver lá na frente que após a morte de Jesus, o Evangelho de Mateus relata muito isso, que após a morte de Jesus, os discípulos sumiram, simplesmente sumiram. Eles ficaram com medo, porque
o seu líder agora foi morto e eles ficaram dispersos, sem saber o que ia acontecer, quem sabe deprimidos, quem sabe sem esperança, quem sabe eles diziam entre si: era ele que fazia tudo, era ele que realizava os milagres, nós só acompanhávamos ele, e agora tomaram o nosso mestre e crucificaram. Acabou. Jesus estava dando essa palavra para os discípulos aqui, meus queridos, porque ele estava tentando deixar eles preparados, que no momento que isso acontecesse, eles automaticamente lá atrás já lembrassem: poxa, isso é normal, o mestre nos avisou lá que iria acontecer isso com ele, e agora o que nós devemos fazer? Nós devemos assumir a nossa posição. Qual é a nossa posição? Dar continuidade àquilo que aprendemos. Mas enquanto Jesus estava preocupado em deixar eles atentos e alertas, sabe qual era a preocupação deles? Vocês lembram aí? Que nós demos junto? Enquanto Jesus tentava preparar eles, avisando eles que Jesus seria preso, seria açoitado, seria humilhado, seria morto, que ao terceiro dia ia ressuscitar, a preocupação entre Tiago e João. Vamos aqui imaginar a conversa dos dois. Olha, somos só em 12. A promessa é que ele vai e que um dia nós vamos para lá também. Eu acho que nós deveríamos se adiantar e chegar nele e já logo pedir a nossa cadeira lá. Porque se nós não se adiantarmos e pedirmos a nossa cadeira, alguém vai chegar antes do que nós e vai tomar o melhor lugar, a nossa posição. A motivação, enquanto Jesus estava motivado em anunciar a palavra, em ganhar almas, em anunciar as boas novas, em curar os enfermos, em libertar os cativos e oprimidos, aqueles que ele tinha convidado, escolhido para dar continuidade à sua obra, a preocupação nada mais era do que uma posição, do que um status. E hoje, meus queridos, quantas pessoas estão com a motivação errada em servir a Deus? Para os irmãos terem ideia, eu vou dizer, isso aqui acontece, viu, irmão? Acontece porque eu sirvo a Deus já há 24 anos que eu sirvo a Deus e já vi muitas situações semelhantes a essa. Por exemplo, chega final de ano, as pessoas ficam todas animadas, ou é época de eleição, é época que o pastor vai, escolher as pessoas para estarem ali na direção do departamento. É época de nós nos achegarmos. Quem sabe eu não posso sentar à direita dele? Quem sabe eu não posso sentar à sua esquerda? Meus irmãos, nós precisamos, o povo de Deus precisa entender uma coisa. Nós, a igreja do Senhor, e muito menos Jesus não distribui cargos para ninguém. Guarde isso, guarde o que eu estou falando para você. Jesus e nem os pastores, nem a igreja não distribui cargos para ninguém. Sabe o que Jesus distribui? Trabalho.
Jesus distribui trabalho, porque o próprio Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, ele disse. E o que ele espera que nós façamos? Que nós trabalhemos também. Ou seja, a nossa motivação em servir a Deus, a nossa motivação em assumir um cargo na igreja, não é para um status, não é para nós dizer assim: eu sou o líder agora de tal departamento, eu sou o líder desse outro departamento, ó, o meu nome está lá na agenda, ó, o meu nome está aqui, ó. Não deve ser essa a motivação. A nossa motivação, meus queridos, é dizer assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Eu desejo, Senhor, realizar a tua obra. Você lembra daquele versículo que Jesus disse assim, ó: tudo que vier à tua mão para você fazer, o que é para você fazer? Rejeitar? Fazer ou pegar e fazer de qualquer jeito? Não. A Bíblia diz assim, ó: tudo que vier à tua mão para você fazer, faça. E Deus é tão bom, irmãos, que Deus dá oportunidade para todo mundo trabalhar. Deus dá oportunidade para todo mundo. Infelizmente, muitas das vezes, algumas pessoas não sabem aproveitar a oportunidade que têm. Às vezes, está na direção de um cargo, por exemplo, mas ele não está satisfeito. Ele diz assim: eu queria estar na direção daquele outro departamento. Esse aqui não. Eu queria ser tal coisa na igreja. Eu queria ser aquele outra coisa na igreja. Eu queria estar na frente daquele outro cargo. Mas a Bíblia diz que tudo que vier à tua mão para você fazer, é para você fazer. Pastor, mas eu fui chamado só para ficar na porta, só isso? É. O teu momento agora é para você ficar na porta? Fica na porta. A Bíblia diz que quando nós fazemos aquilo que está nas nossas mãos com excelência, nós vamos adquirir uma posição maior. A Bíblia diz também que a humildade precede a honra. Sabe o que quer dizer? Que quando nós somos humildes e nós honramos a Deus com as pequenas coisas aparentemente que fazemos, Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. E a pergunta que fica nesta noite é: qual é a motivação que você serve a Deus? Todos nós, irmãos, não existe crente que diz assim: olha, eu não me interessa cargo nenhum, não me interessa posição nenhuma, eu só quero ser salvo. No mínimo, você que talvez pense assim, você tem que, no mínimo, pensar: eu quero ser salvo, mas quero alcançar mais alguém para ser salvo também. Eu quero ser salvo, mas no mínimo, eu quero alcançar alguém. Eu quero falar deste amor, dessa salvação para alguém também. Para que essa pessoa que você vai pregar, que você vai evangelizar, ela também alcance a salvação. Não para status, nada que nós devemos fazer na igreja, meus queridos. Nada. Às vezes a gente fica tão preocupado com algumas pessoas, né? Que tudo que faz na igreja, se não falar o nome dele ou dela, se não fazer um agradecimento, esquecer de citar o seu nome,
Parece que a pessoa fica desanimado, fica desacreditado, fica murcho, fica em silêncio, fica quieto, se fecha, e muitas das vezes, irmãos, por causa de coisas tão simples, tudo que nós fazemos respeito à obra de Deus, a recompensa virá de Deus. É bom, quem sabe, é bom receber elogio? Algumas pessoas gostam muito de receber elogio. Mas cuidado, porque se você tiver um hábito de receber elogio com tudo que você faz, você corre o risco de se frustrar, porque um dia ou outro alguém pode esquecer de te dar os parabéns pelo que você fez. Alguém pode se esquecer com as muitas coisas que tem para ser falada, alguém pode se esquecer de falar de você. E daí você se frustrar e dizer assim: poxa, fiz isso, fiz aquilo, mas ninguém falou meu nome, ninguém falou o que eu fiz. Eu não vou fazer mais? Não, desse jeito não. Isso não é um pensamento certo, meus queridos, porque a obra do Senhor, Jesus fez uma pergunta para João e para Tiago: vocês querem a posição, sentar no meu lado, certo? Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão dispostos a participar do batismo que eu fui batizado? E eles foram corajosos, eles disseram: sim, nós temos coragem. E Jesus respondeu: certamente vocês beberão do meu cálice, certamente vocês participarão do meu batismo. E eles, eu acredito que nessa hora eles não entenderam nada, mas Jesus estava dizendo para eles assim: certamente vocês, como eu estou sendo, como eu vou ser morto, como eu vou ser perseguido, vocês também vão ser. É inevitável. Você serve a Deus, você tem que estar disposto a beber o cálice que Jesus bebeu. Você tem que estar disposto a participar do batismo que Jesus participou. Ou seja, a promessa de Jesus é: a todos quanto vencer se assentará comigo no meu trono, certo? Só que para chegar lá, meus queridos, não vai ser fácil. Para você chegar lá, a Bíblia diz: ao que vencer se assentará comigo no meu trono. Por que ele diz ao que vencer? É porque vai ter uma guerra aí. Não vai ser como algumas pessoas pensam que é: eu sou crente, me converti lá em tal igreja, estou lá. E simplesmente é só isso, nada mais. Não tem um compromisso com a igreja, não tem um compromisso com o corpo de Cristo, leva a vida assim do jeito que acha que deve levar, porque ninguém manda. Quando ouve a palavra, que a palavra diz: não entre por esse caminho, às vezes ignora, sendo que o próprio Jesus, ele disse que nós vamos ter que participar do cálice que ele participou, do batismo que ele foi batizado. Ou seja, meus queridos, servir a Deus e ser realmente um cidadão do céu não vai ser de qualquer maneira que alguém vai chegar lá. Não, esqueça dizer assim: não, é os pastores que deixam, né? É como se parece que os pastores que deixam a porta mais apertada. Não,
Os pregadores, os pastores não têm poder de apertar a porta, porque Jesus mesmo diz: já é apertado e estreita a porta que conduz ao céu. E ele já deixou um alerta dizendo: mas larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E a maior tristeza é a palavra final que Jesus dá a respeito disso. Ele diz assim: e são muitos que entram por ela. Quantas pessoas, meus queridos, quantas pessoas estão no meio da multidão, mas não respeitam lideranças, não temem a Deus. Está tudo aqui a palavra de Deus, está tudo aqui, tudo aqui. E muitas das vezes, mesmo nós temos o conhecimento, nós ignoramos. Meus queridos, o arrebatamento, a volta de Jesus vai acontecer, viu? Jesus está às portas, os sinais a cada dia que passa está aumentando. E esses sinais, por que Jesus deixou os sinais para a humanidade? Os sinais servem de um alerta para a própria igreja, para o próprio povo, dizer assim: opa, olha só, os sinais estão aumentando. Sabe o que era para nós fazermos? Para a humanidade fazer? Dizer assim: se os sinais estão aumentando, a volta de Jesus está se aproximando, então nós também devemos se aproximar, se achegar mais a Deus, se aproximar mais e fazer uma análise na nossa vida. Qual é a nossa motivação que nós servimos a Deus? Por que nós estamos servindo a Deus? Se Jesus vir hoje, está pronto para responder todas as perguntas que terá feito para você? Você está pronto para dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou você vai dizer assim: tomara que Jesus não venha tão cedo, porque tenho dúvidas no meu interior, não tenho certeza da minha salvação, não sei se estou pronto, acho que devo ainda me preparar. Quero dizer para você que se existe alguém nessa condição, não deixe para você melhorar amanhã, viu? Não deixe para você ter um verdadeiro encontro com Jesus amanhã. Não deixe para você mudar os seus hábitos amanhã. Mas faça isso hoje. Faça isso hoje. Porque são tantas coisas, meus queridos, que colocam em jogo, em risco, a nossa salvação, que muitas das vezes nós não temos nem ideia. Há 3 sexta-feiras atrás, eu falei sobre algo tão comum. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelo que falamos. Você já pensou? Que nós seremos julgados pelas nossas palavras que saem da nossa boca. Julgados. Ou nós seremos salvos por ela, ou seremos condenados por ela. Como que você tem usado a voz que Deus te deu, a boquinha que Deus te deu? Você só sabe falar bem das pessoas? Ou você gosta
e tem hábito de ficar procurando os defeitos para você apontar. Já tentou observar se você não está enxergando um cisco no olho do teu irmão e quem sabe você não olhou que tem uma trave atravessada no teu? E talvez você condena as pessoas porque elas são ou pelo que elas falam, e talvez você não olhou ainda para você. Talvez você não analisou ainda o que está no teu coração. Teu coração está limpo? Teu coração está puro? Nada te condena? Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Hoje é a Santa Ceia. Quando você comer aquele pedaço de pão ali, você estará comendo o símbolo do corpo de Jesus Cristo. Quando você beber o suco que está dentro daquele cálice ali, você estará bebendo o símbolo do sangue do Senhor Jesus. Todos quantos comerem com o seu coração puro diante de Deus serão fortalecidos espiritualmente. Mas todos quantos comerem e beberem indignamente, com o seu coração sujo ou manchado por alguma coisa, isso servirá para trazer prejuízo para a sua vida espiritual. A palavra de o apóstolo Paulo disse assim: por isso que há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque antes não tem coragem de se julgar a si mesmo, mas com grande facilidade julga as pessoas, julga o seu próximo e não analisa a si próprio. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: mas que Deus, esse julga. Então, meus queridos, não esqueça, participar do corpo de Cristo é importantíssimo, não devemos ficar sem participar, mas devemos, antes de participarmos, julgar-nos a nós mesmos e assim ver se temos condições Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Mas todos quanto comem e bebem, esse sim, tem parte com Deus. A Santa Ceia é um símbolo, é um ato que o próprio Jesus deixou para a igreja. Ele mesmo realizou a última Santa Ceia. Ele mesmo distribuiu para os seus discípulos e deixou esse mandamento para nós. Então, meus queridos, façamos nesta noite uma análise no nosso coração, na nossa vida. Qual é a tua motivação que você serve a Deus? Qual é a motivação que você presta serviço para o reino de Deus? Você faz e você serve a Deus para glorificar o nome do Senhor? Ou simplesmente para alcançar uma posição e receber aplausos e tapinhas nas costas?
Qual a motivação? Você faz para glorificar o nome de Deus? Você faz para prestar serviço realmente ao reino de Deus? Se até hoje a tua motivação não era essa, procure mudar. Se esforce para mudar. Lute para você mudar e fazer a obra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a obra é dele. É ele quem está na frente da obra. É ele quem dirige a obra. É ele quem está na direção da obra. Todas as coisas acontecem no meio da obra de Deus pela direção de Deus. E nós precisamos então entender esse mundo espiritual para que entendamos que toda honra e toda glória não é para os homens, e quando eu digo homens, diz mulher também, mas toda honra e toda glória é para Deus. Que a nossa motivação seja para fazer a obra para Deus e não para nós. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus. Neste momento eu quero fazer esta oração e deixar um convite aqui aos irmãos que desejarem receber uma oração. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como está o teu coração. Como está o teu coração? Você conseguiu chegar aqui alegre porque você vai participar da Santa Ceia hoje? Para pensar nisso, irmão. Você conseguiu chegar aqui alegre hoje no culto? Está feliz porque você vai participar da Santa Ceia? Ou simplesmente você está pensando assim: eu estou no culto da Santa Ceia, mas eu estou triste com aquela situação, eu estou aborrecido com aquela outra situação, eu estou preocupado com aquilo, com isso. Se você chegou assim desta forma, em nome de Jesus eu quero te abençoar nesta noite, eu quero orar por você. Eu não quero que você participe da Santa Ceia com o teu coração pesado, com a tua mente, quem sabe, acusando. Eu quero que você participe da Santa Ceia com alegria, com prazer. No momento em que você colocar o pão na tua boca, eu quero que você diga assim: obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está me dando a oportunidade de participar da Santa Ceia. Que não seja um fardo para você vir aqui participar da Santa Ceia nesta noite, que não seja um fardo para você, mas que seja uma alegria, um prazer de você estar aqui no culto da Santa Ceia, participando e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu faço parte do teu corpo e hoje estou aqui participando, Jesus, do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Obrigado. Não tem ninguém? Todo mundo está bem? Todo mundo está bem? Eu estou olhando por o exterior de vocês, mas o Espírito Santo de Deus está olhando para dentro do coração de vocês. O Espírito Santo de Deus está olhando para dentro da alma de vocês. Lá na divisão da alma, das juntas e medulas. E Ele não quer que você saia do mesmo jeito deste culto. Ele quer que você volte melhor do que você veio. Se você precisa de uma cura exterior, interior dentro da tua alma, eu quero te convidar a vir aqui. Se não tiver ninguém, eu vou orar. E se tiver alguém não vir,
simplesmente vai perder a oportunidade, tá? Vai perder a oportunidade que você tem de vir aqui, e você não vai se render aos meus pés, longe de mim, mas você vai se render aos pés de Jesus desse altar, e você vai participar livremente da Santa Ceia do Senhor, sem acusação nenhuma. Amém? A igreja estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus querido, na Tua presença, e eu tenho falado da Tua palavra, tudo conforme, Pai querido, Teu Espírito Santo tem colocado no meu coração. Aos que ouviram e aos que guardaram, com certeza bem-aventurados serão, Senhor. Mas aqueles que rejeitam, Pai querido, o Senhor conhece, e o Senhor conhece o coração e o motivo. Pai, mas tenho falado da Tua palavra, tudo quanto o Senhor tem mandado eu falar neste altar, Senhor, eu tenho falado. Eu creio, Pai querido, que nesta noite a Tua palavra tem alcançado os corações aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. Eu creio, Pai querido, que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor, mas ela faz tudo o que lhe apraz. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos que estão aqui diante deste altar, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor Jesus querido, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia em favor dos Teus filhos, Pai. Se alguma coisa, Jesus querido, os condena, se alguma coisa, Senhor, tem entristecido o coração deles, Pai, perdoa-os nesta noite e alcança eles pela Tua graça e pela Tua misericórdia, renovando, Jesus, as suas forças, limpando eles, Pai querido, com o Teu sangue e derramando sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todas as setas que o inimigo tem lançado, Senhor, contra a vida deles, Pai. Toda palavra de desânimo, Senhor, que foi lançado contra a vida dos Teus filhos, para fazê-los parar em nome de Jesus, seja desfeito agora, em nome de Jesus, Pai. Todos os projetos de Satanás, Pai, que o inimigo tem lançado para fazer os Teus filhos parar no meio desta caminhada, em nome de Jesus, eu desfaço agora pela autoridade do Teu nome, Senhor, toda a opressão maligna, todas as palavras contrárias, em nome de Jesus agora, Senhor, eu abençoo a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo nesta noite a Tua igreja que aqui está, Senhor. Eu não conheço o coração dos Teus filhos, Pai. Eu vejo somente o exterior, mas o Senhor conhece o coração da Tua igreja. O Senhor conhece, Pai querido, como eles chegaram aqui, o que eles estão pensando durante este culto, o que eles estão falando neste culto. Pai querido, o Senhor sabe tudo, Pai. Entra, Pai querido, com providência nesta noite e cura, Senhor, a alma, cura, Jesus, o espírito que geme, Senhor, que eles sejam alcançados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus pedimos a Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém.